E também elogiar bastante o Ancelotti. Eu, por acaso, estava escutando mais cedo aí a discussão de vocês. São escolhas difíceis que o Ancelotti tem que fazer e tem feito. Infelizmente, tem surtido efeito. Hoje, mais cedo, foi no Instagram que eu vi enfim, um brasileiro aqui que mora em Portugal brincando que, pô, eu estava pronto para criticar a entrada do Martinelli e ele marcou o gol. É por isso que o Ancelotti trabalha na seleção brasileira e eu tô acordando agora às 6 horas da manhã para pegar o ônibus para ir trabalhar. E bora para mais um vídeo aqui no canal Guga Futebol. Só quero agradecer a cada um de vocês no último vídeo aí do Zico que eu fiz. Vou deixar aqui no card para vocês, para quem não assistiu. O Zico deu uma aula ali, né, de como que o Brasil passou pelo Japão. E a galera deixou o hype no vídeo, cara. O vídeo tá ajudando demais aí a ser distribuído aí pra galera do YouTube. Então você que fez esse hype aí, clicou no hype, cara, só agradecer a você, que Deus te abençoe. A sua vida, da sua família aí, que esteja me abençoando, cara. Você vai ser abençoado, porque Deus é bom. Tamo junto, então deixa seu comentário, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação e bora aí para os bastidores da classificação aí da seleção brasileira. Aqui no Fala Fonte. Então, deixa também seu comentário. ESPN Brasil, direito totalmente deles aí, cara. O vídeo tá muito bom. Vamos falar tudo aí sobre essa classificação do Brasil que foi sofrida, hein? No último lance ali, gol do Martinelli. E depois o árbitro ainda deu 5 de acréscimo. Que loucura foi aquilo ali. Bora pro vídeo que tá muito top. Tamo junto. Ó, Vamos fazer o top 3, vamos lá. eu vou começar o meu terceiro lugar aqui, nesse top 3 de jogadores mais importantes do Brasil nessa Copa do Mundo. E vai deixando no chat aqui quem vocês consideram que é o top 3 de vocês. Isso. Eu começo aqui. Isso. Bruno Guimarães. Pra mim, esse cara tem sido fundamental. Eu até tenho bastidores sobre a importância do Bruno Guimarães na seleção brasileira. Boa. E a relação com o Ancelotti. Mas pensando num top 3, Bruno Guimarães é o cara com mais assistências nessa Copa do Mundo. Eu vou trazer uns dados bem interessantes aqui. E ele é o jogador brasileiro com mais assistências desde 1966 em Copas. Então ele tá com 4 assistências e doutrinando o meio de campo da seleção brasileira. Vive grande momento. E o seu, Vicari? Mas você colocou ele em primeiro ou em terceiro? Terceiro, indo de terceiro pro primeiro. Ah, em terceiro? Cara, eu acho que eu vou colocar o Bruno em segundo. Vou colocar o Bruno o Bruno é o segundo, pra mim, tá? Por tudo isso que você falou, mas acho que ele tá atrás só de um. Então, eu coloco quem ele que tá em segundo. atrás, então? Você quer saber quem que eu coloco na frente do Bruno? Ó, do seu terceiro, segundo e primeiro, vai. O meu terceiro, cara, eu acho que eu vou colocar o Douglas Santos, pela regularidade. E acho que ele tá muito bem. Ele tem feito um papel aí bem importante ali pelo lado esquerdo, pro Vinícius jogar mais centralizado. Ele não tem comprometido na defesa e é importante para esse esquema do time, para ajudar o Vinícius. Então, eu acho que ele é um dos jogadores mais regulares da seleção. Colocaria o Douglas Santos em terceiro e o Bruno em segundo. Tá, então já que você falou o seu terceiro e segundo, eu vou com o meu segundo, que pra mim é o Matheus Cunha. Que ele começou eu achei que o Matheus Cunha ainda não tinha se adaptado à seleção brasileira. O Ancelotti estava tendo uma dificuldade para encontrar a função dele de fato, mas nessa Copa, depois que ele substitui ali o Igor Thiago, ele se encontra muito bem. O Bruno dos Santos falou aqui Matheus Cunha, o João Verde concordou com você aqui no nosso chat, mas o Matheus Cunha, pra mim, ele é meu segundo colocado nesse ranking, no top 3. Concordo não, hein? Vocês concordam aí? Não Deixa o colocaria top 3 de o Matheus vocês aí no acima comentário. do Bruno Guimarães. Mas acho que cabe sim ele no top 3. Acho que foi um bom voto. Então a gente vai concordar que o primeiro é o Vinícius, é isso? Eu acho que o chat também vai concordar, né? Muita gente falando aqui, ó, o João Verde, pra mim o Marcelo está em 9. Eu acho que o Vinícius é unanimidade, né? Ele é o primeiro no nosso top 3. Também acho. Bruno Andrade, você que estava acompanhando o jogo de ontem, primeiro, como foi a repercussão da vitória da seleção brasileira aí na Europa, ainda mais a eliminação da Alemanha, da Holanda, e também o seu top 3 dos jogadores mais importantes do Brasil até agora na Copa do Mundo. Quero que você monte, ó. O meu foi Bruno Guimarães em terceiro, Matheus Cunha em segundo, Vini Júnior em primeiro. Do Bruno Vicari foi Douglas Santos, Bruno Guimarães e Vini Júnior em primeiro. E o teu top 3, Bruno Andrade? Bom dia.
Bom dia, meus queridos Felipe, Bruno, enfim, todo mundo que está acompanhando a gente no Fala Fonte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem eu chamei o Bruno Vicari de plagiador, eu vou continuar agora me chamando de plagiador. Eu vou copiar a sequência do Vicari. Eu estou mais alinhado com a sequência do Vicari do que com a sua. Tá. Entendo também as escolhas, evidentemente, mas eu puxo muito pelo Douglas Santos como terceiro colocado, como o primeiro ali dos últimos, ou dos melhores, os últimos, na terceira colocação, porque ele dá uma sustentação muito grande ali para a lateral esquerda, para a ala esquerda, vez ou outra puxa ainda um pouco no meio campo. O Vini é uma questão mesmo de unanimidade, não acredito que alguém coloque o Vini em segundo lugar ou em terceiro. E depois vou também com o Bruno Guimarães, eu acho que eu vou mesmo por aí assim. E também elogiar bastante o Ancelotti. Eu por acaso estava escutando mais cedo aí a discussão de vocês. São escolhas difíceis que o Ancelotti tem que fazer e tem feito, e felizmente tem surtido efeito. Hoje mais cedo foi no Instagram que eu vi um brasileiro aqui que mora em Portugal brincando que, eu estava pronto para criticar a entrada do Martinelli e ele marcou o gol. É por isso que o Ancelotti trabalha na seleção brasileira e eu tô acordando agora às 6 horas da manhã para pegar o ônibus para ir trabalhar. Eu achei bem curioso, porque de fato é bem por aí, né? O Ancelotti ontem brilhou a estrela dele, brilhou a estrela também do Martinelli. Um jogo que, enfim, foi duro de assistir. Eu trabalhei durante o jogo aqui em Portugal e surpreendeu muita gente. A mim não surpreendeu, porque ontem até brinquei falando que eu sou um realista esperançoso. Eu tinha certeza que o Brasil teria dificuldades, ele teve até mais dificuldades do que eu imaginava, mas para minha surpresa, por mais que o Brasil não tenha o Neymar a 100%, que o Brasil já não seja o Brasil de antes, para o povo português, para o público português, eu incluo jornalistas, comentaristas, torcedores na rua, no dia a dia, eles achavam que o Brasil fosse atropelar. É curioso que ontem na transmissão do jogo aqui em Portugal, que por acaso não foi na minha televisão, foi no canal concorrente, um dos comentaristas convidados era o Jorge Andrade, ex-zagueiro da seleção portuguesa, meu amigo inclusive, trabalhei com ele muito tempo aqui, puta cara da hora, cara gente boa, ex-zagueiro, jogou no La Coruña há muito tempo, com o Bebeto, com o Donato, com o Djalminha e companhia. Ele começou a transmissão dizendo que por menos de 5 o Brasil não ia ganhar, que ia ser goleada. Então você percebe, alguém que vem do futebol, alguém que conhece o futebol brasileiro, tendo a opinião de que seria 5-0 para o Brasil contra o Japão. E eu mandei mensagem para ele falando, eu não estava com ele na hora, né? Mandei mensagem, ele falou, Jorge, toma cuidado que se vencer, vai vencer sofrido e não deu outra. Mas em Portugal ainda, o português acredita, e acho que o espanhol também, o inglês também, enfim, a população aqui na Europa, aquela que bebe do futebol, tem uma expectativa muito maior em cima do Brasil do que nós mesmos brasileiros, e eu compreendo. Boa, Bruno Andrade. Tem uma pergunta para fazer para vocês aqui no nosso chat, depois eu vou dar uma passadinha aqui. Muita gente falando assim, que o Casemiro tá jogando mal. E é um tema de debate, eu queria lançar primeiro pro Vicari, porque assim, o Ancelotti foi muito corajoso, né? Porque ele bancou o Casemiro fez um primeiro tempo ruim. Eu acho que o principal culpado no gol do Japão não foi o Casemiro, mas ele teve uma parcela de culpa. O principal culpado foi o Danilo, que errou o passe no meio de campo. Você não vira aquele tipo de jogo no meio de campo, assim, dessa maneira, né? Aí o Casemiro não conseguiu dar o desarme, fazer o desarme, já estava amarelado, então correu um risco. Mas ele se redimiu fazendo gol de empate. Até o pessoal tá falando aqui, ele é importante e tudo mais. Existe uma possibilidade, não é informação, mas mais um sentimento, que o Ancelotti tire o Casemiro no próximo jogo, ou ele é um pilar tão grande, tão importante nessa seleção brasileira, que ele vai ser mantido independente do primeiro tempo ruim que ele fez ontem, Vicari, na sua análise? Não é nem análise, é análise e é informação também. Eu garanto para você que o Casemiro não vai sair do time. E acho que isso está muito claro. Pela maneira como o Ancelotti o enxerga, pela liderança que ele tem no grupo e pelo fato dele também ser importante para a equipe, é assim que o Ancelotti o enxerga. Seria muito fácil para o treinador tirar o Casemiro já depois do primeiro jogo. Não voltar mais com o Casemiro na segunda partida contra o Haiti, mas o Ancelotti não vai perder ou queimar o jogador ou entregar essa cabeça. E o mesmo aconteceu aí no jogo de ontem, quando seria uma substituição, como a gente falou, óbvia, por conta do cartão, repetindo o que ele fez no primeiro jogo, mas não, ele mantém o Casemiro e o Casemiro acaba fazendo o gol ali, ajudando bastante a seleção. Tem uma questão física do Casemiro, claro, mas isso não é de tanta preocupação.
porque ontem foram apenas câimbras, então não é assim um receio de contusão do Casemiro. Uma questão que existe, claro, e que é para a seleção avaliar é a questão do cartão amarelo. Ele já tem um, mas isso não vai fazer com que ele não seja titular da partida contra Noruega ou Costa do Marfim. O que a seleção vai precisar avaliar, isso certamente é um substituto para o Paquetá. E aí pode ser o Danilo ou pode ser, né, para manter o esquema seria o Danilo, ou até eventualmente, não sei, o Ederson, né? Mas acho que a escolha mais assim, imediata seria o Danilo, ou eventualmente mudar um esquema e ter aí os 4 atacantes de volta, ter o Matheus Cunha um pouco mais recuado e ter de repente o Endrick ou mesmo o Martinelli. Mas o Casemiro continua, viu, Felipe? O Bruno Andrade, tem muita gente falando aqui no nosso chat aqui. O Anderson Vieira, Fabinho tem que ser titular, e o Júlio Gabriel falando assim, eu amo demais a ESPN. Tamo junto, Júlio Gabriel. E tem um comentário, antes de passar para o Bruno Andrade, tem um comentário bem curioso aqui no nosso chat, Bruno Vicário, que é a de uma Simone falando assim, ó, ela fez o top 3 dela também, viu? Ela fez o top 3 aqui, ela participou... Bloqueia assim, a Simone. Bloqueia a Simone, por favor. Eu vou bloquear. Eu achei meio parcial demais. Ela falou assim, a minha lista é Bruno Vicari 3, Bruno Vicari 2, Bruno 1. Então acho que o top 3 dela tá meio caindo para um lado, né? O Bruno 3 sou eu, né, Simone? Feliz. Sou eu, certo? Não. Eu vou ficar feliz porque Bruno Vicari, ontem o top 3 e dela... o Bruno que pode ser o Andrade em terceiro. Eu pensei, Felipe, que o top 3 dela fosse 1, Gustavo Gomes, 2, Maurício, 3, Endrick. Então, pelo menos, ainda tô com moral em casa. Mas eu acho que um dos Brunos nesse top 3 é o Bruno Andrade, tá? Eu vou pensar por esse lado da Simone, tá bom, Simone? Simone que é a esposa do nosso querido Bruno Vicari. Ela é fã do Bruno Andrade também. Obrigado, Simone, por ter me esquecido. Tudo bem, Vicari, se a Bianca fosse fazer um top 3, ela ia escolher o top 3 que você falou aí. O Gomes, o Maurício e o Endrick também. Ou seja, em casa é tudo igual. Elas mandaram um vídeo ontem pra mim. Vamos ver um vídeo. Olha o vídeo aqui da comemoração em casa. Eu pensei que fosse o vídeo da comemoração do Martinelli. Elas estavam gritando lá. É o capitão, Gustavo Gomes, xerife do Verdão. Porque o Matheus Cunha, logo quando acaba a partida, ele vai lá no jogador japonês que falou que o Brasil já não era mais o mesmo, e aí ele dá uma provocada depois do jogo, fala, é isso aí, somos isso aí, Brasil, tudo mais. Ele deu uma provocadinha, né? Aí depois ele falou na zona mista do assunto, falou que tem que respeitar. Você é um cara muito certeiro e muito direto. É uma parada sadia, isso aí de provocar, de rebater, ou não precisa disso numa Copa do Mundo, se tratando de uma seleção brasileira? Qual é a tua opinião, Bruno Andrade? Precisa muito disso. O futebol sobrevive por conta dessa provocação. Não teve desrespeito antes do jogo, não teve desrespeito depois do jogo. Se você fala uma coisa, se você provoca, tem que estar preparado para ter a réplica e depois a tréplica. Não tendo violência, não tendo incitação de violência, o jogador tem que fazer isso mesmo. Tem que estar preparado, se provocar e perder, de aguentar a bronca depois. E também tem que estar prontíssimo para rebater depois de provocado. Acho que o Matheus Cunha até poderia ter feito mais, muito honestamente. Fez bem, eu gosto. Eu gosto primeiro porque gera a rivalidade, gera a disputa. E depois gera discussão, vira tema. Eu posso olhar como torcedor, depois posso olhar como jornalista / comentarista. Como torcedor, eu adoro. E como jornalista, eu agradeço porque é tema de debate. Vira assunto, vira apuração, vira discussão. Então eu não posso ser contra a notícia, seria quase que brigar contra a notícia. Então essa é a minha perspectiva. E vou jogar pro Vicari para pedir a opinião dele, mas já que a Simone está assistindo, Vicari, me conta uma coisa, se por acaso você é aquele jornalista que quando toca o hino nacional, numa Copa do Mundo, numa grande competição, se você pensa automaticamente na sua família, seja nas suas filhas ou na sua esposa. Que isso? Eu acho que sim. É engraçado isso que o Bruno tá falando, né? A pergunta do Bruno é muito boa, hein? Porque a gente vê os jogadores emocionados, mas eu acho que tá todo mundo que tá no estádio se emociona. Sim. Né? O torcedor, porque muitos torcedores, foi difícil chegar até lá, né? Vocês já viram imagens ali de torcedores que estão assim chorando, né? E pra gente da imprensa, a gente pensa, claro, na família, mas a gente pensa também na nossa carreira.
né? Não é também pra gente também é um momento especial. Então acho que a pergunta do Bruno ela é bastante pertinente. É que você sabe que na minha casa ali, quando começa a tocar o hino nacional, a letra é um pouquinho diferente, né? Não da minha parte, mas de quem tá em casa, a letra é outra. A letra é outra. Mas tudo bem. Tudo. Eu sei como é que é essa letra acima aí. de tudo. Não, é que acima de tudo, a gente assim, tem que respeitar eu fiz a pergunta. Atenção hoje para 2 pontos aqui, tá? Essa reavaliação do Casemiro, mas essa não preocupa tanto por conta de ter sido apenas uma cãibra, mas a reavaliação da lesão do Paquetá. Essa sim preocupa e é essa que pode fazer o Ancelotti ter que mexer na equipe titular para o próximo jogo, tá bom? Então aí, vocês acompanharam aí, né, os bastidores da seleção. A Europa também repercutiu aí sobre essa vitória do Brasil, né? O Bruno Andrade trouxe ali as informações. E é aquilo, né, cara? O Brasil, ele chegou contra o Marrocos de uma forma, todo mundo ficou em pânico. Aí depois ganha do Haiti, ganha da Escócia, mas também todo mundo na dúvida. E contra o Japão, um jogo difícil, mas vence o Japão ali no gol no último lance, praticamente, do Martinelli. E a gente viu que o Ancelotti, ele tem também esse feeling, né? Porque, cara, o cara não tirou o Casemiro, manteve o Casemiro no time, o cara foi lá e fez o gol, não estava bem no primeiro tempo, então assim, né? Tinha tudo pro Casemiro sair do time, né, cara? E também tem que comentar, né? O erro do Danilo foi grotesco, né? Uma virada de bola ali no meio campo, cara, rasteira. E sai o gol ali do Japão. O Casemiro, na minha visão, não tinha nem o que fazer. Tá? Ele também já estava já amarelado. Se ele faz a falta dele, ele seria expulso, certeza. E aí complicaria tudo, né? Mas uma falha realmente foi do Danilo, que ninguém tá comentando muito sobre isso, né? O Danilo tá passando aí, ó, ileso por essa falha grotesca que ele fez, cara. Que ali sim poderia complicar o Brasil se o Casemiro faz a falta, era expulso. Aí complicaria a vida do Brasil, hein? Porque os japoneses ontem estavam com o campo totalmente aberto ali para poder atacar, tava uma facilidade tão grande, porque o nosso time, a questão é essa. O Brasil nunca testa sua zaga. Por quê? A gente enfrenta aqui as seleções da América que não tem condições de trazer uma dificuldade para o Brasil. Infelizmente, essa é a verdade. Então, o nosso ataque ele é muito, né, trabalhado, muito bom, mas a questão da nossa defesa é que é o problema. O Brasil não consegue. Quando vai testar uma zaga do Brasil, é na Copa do Mundo, e aí vai lá e já foi, né? Porque Copa do Mundo agora perdeu, tá tchau. Então, assim. E eles falaram aí do top 3, né? Cara, na minha visão, top 3 é Bruno Guimarães o primeiro, velho. A minha visão, tá? Deixa o like, se inscreve, ativa a notificação, deixa também o hype aí no vídeo, dá aquela força pro canal. Então, assim, eu coloco o Bruno Guimarães como primeiro, porque ontem mesmo, no final do jogo, ele tava já exausto. Eu vi ele, sabe, exausto, e ele dá um passe perfeito ali, ele teve uma visão perfeita pro Martinelli fazer o gol, cara. Então, assim, o Bruno Guimarães sendo o diferencial do Brasil hoje é o Bruno Guimarães, entendeu? O Bruno Guimarães. Depois vem o Vini Júnior. O Maioto também deu uma sumidinha ontem no jogo, né? Mas a marcação tava 2 em cima dele ali direto. E o terceiro jogador pode ser sim o Douglas Santos. Tá surpreendendo, hein? Na lateral ali, jogando direitinho, marcando bem, jogando muita bola ali, que pegou uma pressão gigante, né? Ainda mais depois que o Wesley saiu, né? Toda aquela questão. Então ele conseguiu ali realmente se manter na lateral do Brasil e tá indo bem, tá indo bem. Mas deixa a sua opinião aí, o Neymar, será que vai pro jogo, cara? Como o Neymar vai jogar? Porque ontem eu esperava que ele entrar, hein? Mas até com o Ancelotti depois no pós-jogo ali, ele falou, né? Que o Neymar ele iria jogar até 30 minutos, ele iria entrar no tempo 60 do jogo e iria jogar se o time estivesse ganhando. Mas como que tava naquele jogo truncado, perdendo e tinha que empatar, ele falou que preferiu preservar o jogador. Mas assim, eu colocaria o Neymar. Ontem, quando tava 1-0, já. Meu, o Paquetá, você viu que tá lesionado. Eu não deixaria mais o Paquetá no time, tá? O banco não tá rendendo, não tá jogando nada. E também outro ponto, o Casemiro vai permanecer titular, hein? E aí, sua opinião? Ancelotti, né, cara? Vai falar o quê? O cara sabe que o cara foi campeão da Champions League com o Real Madrid baleado. Todo mundo lembra disso. E em jogos que, tipo assim, improváveis, o Real Madrid ia lá e ganhava. Com um time que tava. Um time bom, claro, sim, um time top. Só que não tava daquele jeito que, né? Ia lá e virava os jogos, cada jogo que ele venceu. Então, assim, por que o Brasil não pode chegar também? Ancelotti, cara. Ontem ele, tipo assim, calou a boca de muita gente aí que pensava que ele não, né, tá fazendo besteira. O cara, mano, quando eu vi ali o Casemiro entrando ali no segundo tempo, eu falei, caramba, ele vai manter o Casemiro, cartão amarelo. Brincadeira, hein? E o Casemiro jogou nada no primeiro tempo, lento demais.
E o cara foi lá e fez o gol, né? E o Brasil depois foi lá e virou e se classificou. Então vamos pra cima, Brasil, tô confiante aí. Acho que Copa do Mundo é isso mesmo, a gente tá se encontrando. A Argentina na última Copa foi a mesma coisa, perdeu o primeiro jogo, depois foi se encontrando e foi que foi. Então o Brasil também pode acontecer. Só que o único ponto que eu coloco aqui pra vocês é isso: é a nossa zaga. Essa zaga aí do Brasil, esse meio campo do Brasil aí, tá difícil, hein? Tem que arrumar alguém ali pra marcar. E aí o Casemiro tem que sair, não tem jeito. O Casemiro não tá conseguindo acompanhar. Deixa seu comentário super importante. Que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida, a versão. Jesus abençoe sua vida, da sua família. Ele é a nossa rocha, Ele que nos mantém de pé. Mudou a minha vida. Eu falo de Jesus sempre para vocês aqui no canal. Porque se Ele mudou a minha vida, então Ele pode mudar a sua vida. Guga, não conheço Jesus. Como que é, Guga? Isso aí. Cara, Jesus é... A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer Jesus. Ele mudou a minha história, mudou a minha vida. Para quem não sabe, assim, eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla. Não é fácil, não tenho, as mãos não têm mais a sensibilidade das mãos. Então, assim, cara, é luta, é luta. E para arrumar emprego, cara, é muito difícil. Não parece, né? Vocês me vê aqui falando e tal. Essa foi uma alternativa que eu achei de trabalhar. Fazer um canal no YouTube, gosto muito de futebol. Então, foi a alternativa que eu achei para trabalhar aqui com o canal, reagindo aos vídeos e tentando algo novo. Porque, infelizmente, quem tem um diagnóstico, cara, se para você que não tem nada, é difícil arrumar emprego, imagina para quem tem, entendeu? É difícil. Ainda fora a saúde nossa aí, consulta esperando há mais de 4 anos. Sabe, o Brasil nosso que a gente está vivendo aí. Mas Jesus que me mantém de pé e Ele que me ajuda. Então por isso que eu falo sempre de Jesus aqui no canal e te desejo muito que você conheça Jesus Cristo. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho, fecha a porta ali, fala com Jesus. Ah, Guga, eu não conheço Jesus. Fala, Jesus, eu quero te conhecer. Você vai conhecer, você vai ver que vai transformar o seu coração, cara. E só quem vive sabe. Tamo junto, mais um vídeo aqui do canal Guga Futebol. É nóis, valeu. Fui, tamo junto.